O estudo de hoje vamos falar sobre laços de família, a parentela espiritual e a parentela corporal. Para início, nós vamos ver a pergunta número 775 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz o seguinte questionamento ao espírito: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta é uma recrudescência do egoísmo. E a par disso, nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, no item 8, em que fala da parentela corporal e a parentela espiritual, onde nos são mostrados alguns fatos importantes. Por exemplo, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. O que quer dizer isso? Quer explicar, conforme vem dizendo embaixo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, mas ele é que fornece um invólucro corpóreo, no entanto, cumpre-lhe auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir espiritualmente. Mais embaixo, Kardec nos mostra que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são a maioria das vezes espíritos simpáticos, que tiveram relações anteriores que se expressam por uma afeição recíproca entre eles na vida terrena. Entretanto, nos é alertado também que pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Tal fato lhes servem de provação. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais, as primeiras delas, que são pelos laços espirituais, é-nos esclarecido que elas se fortalecem pela sua purificação e vão se perpetuando no mundo espiritual através das várias migrações da alma, e que as famílias de laços corporais são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. E aí vem o Evangelho nos explicar que foi o que Jesus quis tornar compreensível quando ele disse ao povo: vocês me perguntem, vocês me permitem, eu vou ler o Evangelho no seu item número 5, que diz o seguinte: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram-no chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está em São Marcos, no capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. E também no Evangelho de São Mateus, nos capítulos 12, versículos 46 a 50. Quando ele diz isso, dá-se a perceber que ele renegou a família, mas não foi bem isso que ele quis dizer. Quando ele disse isso, ele disse o seguinte: aqui estão minha mãe e meus irmãos e minha família, pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade do Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele quis mostrar que todos somos irmãos de Jesus, desde que cumpramos a vontade do Pai.
porque somos espíritos, embora encarnados. Continuando ainda, tem um pequeno trecho no Evangelho que diz o seguinte: eis aqui, meus verdadeiros irmãos. Aí há uma explicação embaixo que passo a ler. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que se diferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. É óbvio que o amor dele para com a mãe é mostrado em várias e várias circunstâncias. O que quer esse estudo nos levar? Esse estudo nos leva a pensar que partimos da seguinte premissa. 1. Todos acreditamos em Deus. Se todos os espíritos são obras divinas, se todos somos espíritos encarnados, logo somos espíritos criados por Deus. Como tal, se a origem nossa é Deus, então somos irmãos. Se todos somos irmãos perante a Deus, esse estudo é para nos alertar que se um irmão quer o bem do outro, e se queremos o bem daqueles que são nossa parentela, por que não cumprir as determinações para combater o inimigo número 1 na área de saúde no mundo de hoje? Coronavírus. Então, sigamos as orientações que nos são passadas. É bem possível que, se assim tivéssemos feito, muitos de nós não estariam infectados. Muitos irmãos da área de saúde, que estão na linha de frente, em vez de contaminar-se, estariam nos ajudando. Oremos e peçamos força para cumprirmos as orientações que nos são dadas. Não será fácil para alguns, mas não é difícil e nem impossível. Tudo passa e esta situação irá passar. Que a bênção de Deus caia sobre todos nós.